Bom, então, passando a palavra, agradecendo primeiro o professor Paulo Crale pela disponibilidade e pelo tema interessante. Eu vou passar a palavra para a Gleísa, que vai apresentar o professor. Então, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso webinar. Faz parte do nosso ciclo de palestras do PET Letras. Então, hoje a gente tem a honra de receber o professor Paulo Ricardo e eu vou apresentá-lo agora. O professor é graduado em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, possui doutorado em Letras pela URGS, ênfase em Literatura Portuguesa Contemporânea com período de doutoramento sanduíche na Universidade de Lisboa, é coordenador do curso de Letras Português e respectivas literaturas, professor de Letras e Escrita Criativa na Escola de Humanidades da PUC, com ênfase em literaturas em língua portuguesa, professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Letras da PUC e membro do Núcleo Docente e Estruturante do curso de Graduação em Escrita Criativa da PUC. Em 2016, realizou pesquisa pós-doutoral no Centro de Estudos Comparatistas da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. É um dos professores idealizadores do curso superior de Tecnologia em Escrita Criativa da PUC. É coordenador do Núcleo de Pesquisa Interdisciplinar de Literaturas em Língua Portuguesa e líder do grupo de pesquisa Cartografias Narrativas em Língua Portuguesa, Redes e Enredos de Subjetividade. É editor-coordenador da revista Navegações, membro da Associação Internacional de Lusitanistas e atua em projetos em cooperação junto à Universidade de Évora e à UFVJM. Então, em nome do PET Letras, a gente agradece o professor pela sua presença, por aceitar nosso convite de estar aqui hoje para participar desse webinar. Agradeço também os ouvintes que estão aqui participando com a gente. Eu já queria avisar que aqueles que não se inscreveram pelo nosso e-mail precisam das horas complementares ou de um atestado de presença, eu peço que me mandem no chat o nome completo e a matrícula. Então, muito obrigada, professor, por disponibilizar seu tempo, poder hoje compartilhar suas experiências, seus conhecimentos. Nesse espaço aqui que ele é nosso, e é para todos, né? De todos para todos. Então, passo a palavra agora para o professor Paulo Ricardo. Bom, eu só tenho a agradecer, primeiro, boa tarde, né, a todo mundo. Obrigado, Gleísa, minha ex-aluna no português. Obrigado, professora Cristina Perna, pelo convite. É sempre importante destacar, né, como é importante a ação do PET, né, no seu trabalho, na sua disponibilização de palestras, enfim, vida longa a esse tipo de bolsa para os alunos, né, numa graduação em letras, seja do inglês, seja do português. Então, eu fui convidado para conversar sobre algum tema, né? Em seguida, eu vou disponibilizar já alguns slides, porque é um tema que me é bastante caro, por conta da minha pesquisa, da minha leitura nos últimos anos. Eu tenho tido um processo de incursão assim, à literatura portuguesa, né? Até aqui, entre as nossas ouvintes, tem uma ex-colega minha de doutoramento, lá do tempo que eu fiquei em Lisboa. Quero agradecer também a presença dela aqui. E então eu vou começar a falar um pouquinho desse meu projeto. Não sei se tá ok aí, Gleisa? Tá. Esse meu projeto, na verdade, então, é um projeto de pós-doutoramento, que chama Brasil dos Outros, Representações de Brasil na Narrativa em Língua Portuguesa do Século XXI. Esse foi um projeto que eu iniciei oficialmente em 2016, mas ele já existia, né, na busca de catalogação dessas narrativas. Então, esse projeto, como pós-doutoramento, foi realizado na Universidade de Lisboa, com a professora Helena Buesco, e tenho tido, então, desde há algum tempo já, projetos de iniciação científica, né, atuação de vários bolsistas, também vida longa ao IC, né, e vida longa ao IC das humanidades, que a gente está enfrentando uma situação bem complicada, mas a gente, é graças a esses bolsistas que muitos desses textos estão sendo, então, fichados, né. Meu projeto, assim, de forma bem sucinta, ele vai
dá conta de toda e qualquer referência ao Brasil e ao brasileiro na narrativa em língua portuguesa, na narrativa portuguesa, né? A gente também tem algum recorte nas literaturas africanas de língua portuguesa. Para vocês terem uma ideia de como isso é bastante recorrente, nós já temos 193 obras fichadas, catalogadas, então mostra como, assim como o pensador Eduardo Lourenço fala, né, Portugal tem uma certa obsessão pelo Brasil, uma obsessão temática, né? Diferentemente do Brasil, que quase não, na literatura brasileira quase não aparece, né, referências sobre Portugal, há um apagamento, né? Não é tão comum como é comum a gente encontrar na literatura portuguesa. Mas eu gostaria de ressaltar, então, que é um recorte dentro das narrativas do século XXI, ou seja, o que a gente chama de literatura hipercontemporânea, né? E não tem uma função estatística. Esse trabalho não tem uma função estatística. Em nenhum momento eu gostaria de dizer 76% das obras. Não. O que interessa para nós é, em se tratando de referência ao Brasil, como aparecem essas referências. Então, esse recorte do corpus literário, ele foi pensado junto com a supervisora do meu projeto, que é a professora Helena Buesco, e a gente, então, obviamente, pega preferencialmente as obras de autoria, enfim, canônicas, né? Aquelas que são trabalhadas na academia, e atenção, não é só a academia portuguesa, mas é a academia brasileira, e a gente aí tem uma grande diferença, porque autores que não são tão bem vistos na academia portuguesa são bastante trabalhados no Brasil. Jovens escritores e escritoras que ainda não têm uma discussão teórica relevante, porque são autores que recém-publicaram. E também, né, me interessa, e eu já vou explicar por quê, essa literatura mais de massa, que é uma literatura rechaçada pela academia, porque, de alguma forma, o que nos interessa aqui é como o português lê o Brasil, né, a partir do que está escrito na literatura. Então, obviamente, esse tipo de literatura tem também um grande público, e isso acaba consolidando a imagem que o Brasil tem nesses textos. Para hoje, o recorte, obviamente, esse é um projeto absolutamente amplo. A gente tem referência de tudo que é espécie, questões religiosas, questões sociais, questões políticas, a própria literatura brasileira sendo referida pela literatura portuguesa, enfim. Mas para hoje, esse recorte é algo assim que nos é bastante familiar. Então, eu trouxe o recorte dessa imagem do país tropical, né? Imagens e miragens de Brasil nessa literatura hipercontemporânea. Para quem não se lembra, esse título do trabalho aqui que eu vou falar é retirado de uma canção bem famosa, né? Todo mundo já cantou essa canção em algum momento, penso eu, que é a canção, que é o País Tropical do Jorge Ben, que agora é Jorge Benjor. Ou era Jorge Benjor e virou Jorge Ben, enfim. Mas, enfim, essa canção foi gravada em 69 pelo Wilson Simonal, em plena ditadura, portanto. E ele teria ouvido essa música que já estava prometida para Gal Costa, né? A Gal Costa iria gravar primeiro essa canção. O Jorge Ben e a Gal Costa tinham um relacionamento na época. E quando o Wilson Simonal ouviu, ele meio que pegou a canção antes e gravou uma canção que tem todo esse tom ufanista e celebratório do Brasil, e a gente vou reparar aqui alguns trechinhos, né? Tenho isso no meu horizonte aqui para a gente conversar um pouquinho, porque são alguns desses temas vão acabar aparecendo na própria concepção, na própria estrutura das obras, né? Enfim. Então, só para relembrar, alô, galera, essa é uma história de um país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. É até difícil de ler sem cantar, né? Por muito que eles queiram fazer mal a esse país continua abençoado por Deus e bonito por natureza. Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Mas que beleza. Em fevereiro tem carnaval. Eu tenho um carro e uma guitarra cantante, sou Flamengo e minha nega continua deliciante. Sou um menino de mentalidade mediana, pois é. Vivendo, aprendendo, tocando, cantando, dançando e amando. Pois é. Consciente, eu sou feliz. E se quiser, você pode ser feliz também. Aí repete o refrão. Eu posso não ser um band leader. Pois é. Mas assim mesmo, lá em casa, todos os meus amigos, meus camaradinhos me respeitam. Pois é.
Essa é a razão da simpatia, do poder, do algo mais e da alegria. Então, a gente tem aqui, e eu deixei aqui em negrito, alguns desses temas, né, desses campos conceituais, digamos assim, que vão aparecer de forma bastante recorrente nessa literatura que eu tenho investigado, que é essa literatura do século XXI, em Portugal, né? Como base teórica, assim, em geral, nesse projeto como um todo, eu uso bastante o Eduardo Lourenço, que tem sido um dos grandes pensadores e desde há muito tempo tem feito tem mostrado esse tensionamento entre as relações Brasil e Portugal. O Eduardo Lourenço tem uma afirmativa bem interessante de que o Brasil cometeu o parricídio, né, que teria matado esse pai, teria matado essa matriz portuguesa, e recusando essa matriz portuguesa, né? Enquanto que Portugal toda hora se alimenta do Brasil para mostrar uma espécie de reforço mítico daquele criador, né? A nação que criou o Brasil. Então, ele, segundo o próprio Eduardo Lourenço, há uma relação de ressentimento por parte de Portugal para o Brasil, né? Um ressentimento porque acha que o Brasil deveria ser mais bem agradecido a esse tipo de relação, enfim. Claro que a gente tem um monte de fantasmas coloniais que eu não vou entrar muito em questão. Aliás, esses fantasmas coloniais são trabalhados aqui nessa bibliografia que eu coloco pelo Baba, o próprio Boaventura de Souza Santos, que também uso bastante, Lilian Schwartz, né? Ana Silva Scott, Daci Ribeiro, Renato Ortiz, enfim, Landowski, que são alguns dos autores que eu tenho trabalhado, e aqui botei meio separadamente ali o Gilberto Freire, porque o Gilberto Freire, com o Casagrande Senzala, tem uma ação muito importante para Portugal, em Portugal, no tempo do salazarismo, né? Ele é convidado aí para Portugal, e ao mesmo tempo que ele difunde as ideias do Casagrande Senzala por lá, também faz uma certa propaganda dessa ideia que também está atrelada no Casagrande e Senzala do português suave, que é aquela colonização que não foi tão ruim assim, né? Que é um dos grandes mitos que a gente acaba encontrando. Assim como Gilberto Freire fala dessa adaptação do português ao Brasil e dessa facilidade de cultura, por um lado ele vai ser, vários críticos vão dizer isso, ele vai ter esse aspecto positivo de ter percebido que não há que essa mistura das raças é algo positivo no Brasil, diferentemente do que se falava antes, né, que a questão da raça seria um agravante para a situação caótica do país, desde o século XIX, enfim. Mas o Gilberto Freire vai dizer que isso é positivo, mas, por outro lado, ele vai tratar o colonizador de uma forma muito benevolente, né? E isso agrada o salazarismo, e isso é aproveitado bastante pelo salazarismo. Mas, enfim, são algumas das linhas que eu tenho seguido. Mas aqui eu só quero falar um pouquinho sobre a questão do estereótipo, né? E não vou trazer grandes conceitos também, mas eu trago a Chimamanda Adichie, que diz: a história única cria estereótipos, e o problema com os estereótipos não é que eles sejam mentira, mas que são incompletos. Eles fazem com que uma história se torne a única história. Depois ela complementa: é impossível falar sobre a história única sem falar sobre o poder. Existe uma palavra em Igbo, que é uma língua nigeriana, na qual sempre penso quando considero as estruturas de poder no mundo. Nkali. É um substantivo que, em tradução livre, quer dizer ser maior do que outro. Assim como o mundo econômico e político, as histórias também são definidas pelo princípio de Nkali. Como elas são contadas, quem as conta, quando são contadas, quantas são contadas, depende muito do poder. O poder é a habilidade não apenas de contar a história de outra pessoa, mas de fazer que ela seja sua história definitiva, né? Tendo em mente essa construção da Chimamanda, eu trago que para mim é um dos conceitos mais límpidos de estereótipo do Robert Stan, nesse livro Multiculturalismo Tropical, no qual ele diz que o estereótipo é como uma espécie de atalho mental. Os estereótipos constituem um instrumento pelo qual as pessoas caracterizam de maneira necessariamente esquemática outro grupo com o qual estão apenas parcialmente familiarizados. Então isso é bastante interessante porque traz aqui, eu botei ali, os negritos são meus, esse atalho mental, essa preguiça, né, essa facilidade de tentar criar conceitos que entre os diferentes, enfim, de uma forma esquemática, a partir de um conhecimento parcial. Ou seja, eu tenho conhecimento parcial, mas eu ajo como se conhecesse muito bem, né, aquele outro. Dito isso, uma coisa que é bastante recorrente, então, nesses romances que eu tenho analisado, é que muitas vezes o Brasil é escrito como uma rota de fuga,
Brasil, nação brasileira, o país brasileiro, como uma espécie de roteiro, seja por razões políticas, fugindo de uma ditadura, por exemplo, da repressão da ditadura, ou depois o próprio repressor fugindo da virada política de 74, né? Seja uma questão econômica, o Brasil desde sempre, né? Desde lá, o Torna Viagem, enfim, é considerado um Eldorado, essa coisa de poder enriquecer no Brasil, a terra das oportunidades. Mas essa que me interessa mais até, uma questão pessoal, essa fuga pessoal, por uma reinvenção, se reinventar, né? A vida tá chata, eu vou pro Brasil, né? E aí a gente tem as questões das migrações, mas também do turismo, né? E aí vem tudo o que carrega, né, essas imagens simbólicas nessa rota, enfim, em direção ao Brasil. E eu trago aqui de antemão algumas passagens, e essa é a minha ideia, é trazer para vocês mais ou menos ficarem sabendo de alguns desses trechos, enfim. Então, o Brasil sempre é um horizonte bem mais vasto do que esta nossa pequenez lusitana, do Miguel Sousa Tavares, na obra dele lá. E aí tem o filho diz, pai, promete-me que me trazes um papagaio. Então, essa imagem do animal, né, os símbolos tropicais vão estar sempre aparecendo. Papagaio, mico, enfim. Do Lobo Antunes também tem uma passagem que o senhor que enriqueceu no Brasil. Aqui, desse escritor Júlio Conrado, brazuca, foi ao Rio empregar as poupanças, o euro no Brasil vale fortunas, e ela faz cá um pé de meia em gorjetas, né? Então, é bastante recorrente essa ideia de enriquecimento no Brasil. Se a gente voltar lá para a letra do Jorge Benjor e o que eu tinha destacado essa ideia de país tropical, e aí para o país tropical a gente vai ver que o Rio de Janeiro é a grande metonímia assim, do Brasil. Ele representa o Brasil, quando se fala em Brasil, é o Brasil carioca. É o Brasil da novela, né? É o Brasil da praia. Abençoado por Deus, então também tem essa coisa da predestinação, né? Do Deus é brasileiro, que o próprio brasileiro fala, mas que também é trazido nos romances portugueses. E um país que é bonito por natureza, ou seja, um país que tem uma natureza exuberante, né? Pego aqui um exemplo, é de uma obra da escritora Dulce Maria Cardoso, que é interessante também de perceber que esse menino, que é o protagonista do Retorno, ele tem uma relação com o Brasil que é próxima da África, de onde ele vem de Angola e vai para Portugal. Então ele está desconstruindo um pouco as imagens que ele tem. E essa imagem que ele tem de Portugal, que ele tinha de Portugal antes de ir para Portugal, porque ele é um retornado, ele tem que ir para Portugal depois que a Revolução dos Escravos acontece, enfim, e que acaba, em tese, né, essa relação com a África. Ele vai para Portugal, vê Portugal um país que ele acha cinza, feio, e ele diz, no Brasil... Deixa eu diminuir aqui a minha... No Brasil não há frio e há frutas como as de lá. A minha irmã pode comer as pitangas que quiser. Com a água do mar quente e a chuva que nos dá vontade de dançar, uma terra abençoada como Angola, uma terra que deixa crescer tudo que nela semeia. Essa é uma imagem que vai ser recorrentemente trazida, né, de natureza excepcional, e aí vem junto um calor abrasador, que até o próprio Gilberto Freire já falava, né, e essa visão muitas vezes determinista de que o português, quando chega no Brasil, também fica molinho, também fica diferente, e aí acaba tendo reações que ele não teria, não porque ele é assim, mas porque aquele lugar deixou ele assim. Aqui eu tenho um exemplo de uma obra de uma autora que, enfim, está dentro dessa questão mais da literatura de massa, da literatura não considerada pela academia, mas que traz, enfim, essa ideia muito forte nesse texto dela, Não Me Contes o Fim, Rita Ferro, o calor dá outra dimensão às coisas. A forma misteriosa como a temperatura ou a luz solar nos estimulam, isso tudo no Brasil, né? Por vezes tão sortílega que nos revela uma outra essência, uma nova identidade, o calor e um sol mais oculto do que o nosso causavam-me arroubos de liberdade, apetência para o ócio e para a chala, uma vitalidade otimista e uma sensualidade lúbrica à flor da pele. Então aqui a gente tem toda uma explicação das transformações da personagem a partir do calor brasileiro. Uma outra passagem de uma obra da Mônica Marques, aqui chegadas, o calor, a vegetação, os negões, as araras, a floresta da Tijuca dão-nos uma enorme vontade de, digamos, inovar.
fazer coisas que nunca se fizeram, saltar de parapente de asa delta, nadar no mar impossível do Leblon, como se fosse nas águas tranquilas do Algarve, que é o sul de Portugal, ter lições de surf aos 35 anos, pôr silicone all over, começar a ficar idiota no tom de voz para tentar aquele registro interessantíssimo delas, ou seja, de novo essa questão, né, de fazer loucuras, porque o Brasil e o calor sugerem isso. E aí tem uma coisa um pouquinho mais grave, que é essa coisa que no Brasil tem um certo cheiro de sexo. Essa referência eu encontrei em 4, 5 obras, né? O Brasil é sensual por natureza e por isso o sexo está sempre um convite aberto, né? O cheiro a corpos que se mostram, o cheiro a carne e a sexo, a mistura de raças. O Brasil tem um odor à sobrevivência pura. O Brasil ensinou uma erótica do amor que a si mesmo se basta, está numa obra da escritora Inês Pedrosa. A dada altura, quando o ecrã se encheu das pernas esbeltas de uma morena, esboçou um reparo, censurando a largueza dos costumes dos brasileiros e a influência nefasta desses exemplos para as novas gerações. Então, está numa obra do Bruno Vieira Amaral, quer dizer, essa imagem da sensualidade servindo como um mau exemplo para o português. Nesse caso aqui, claro, nessa obra. Uma explosão, no próprio Miguel Sousa Tavares de novo, uma explosão sociológica incontrolável, incompreensível, impossível de catalogar, porque no mundo inteiro nunca tinha existido um país assim como o Brasil. Uma tamanha orgia de raças e proveniências, de instintos e emoções, de selvagem, de civilização, de primitivo, de moderno, de mar, de floresta, de cidades, de selva, de sons, de música, de cheiros, de cores, de amores. Junto com essa ideia, então, dessa natureza exuberante e desse clima abrasador que faça com que as pessoas se transformem, a gente vai ter muito seguidamente a ideia do carnaval, ou seja, da festa, tudo é festa para o brasileiro. Aquela ideia lá da música, né? Cantando, dançando, né? Sou feliz, simpatia, alegria. E o Flamengo, futebol como elemento, né? A torcida, quase as pessoas perdem a noção. Tem uma obra do Ruizinho, por exemplo, que um torcedor brasileiro, tão entusiasmado com o gol, jogou o filho, o bebê de colo para cima e não conseguiu segurar, e a criança morre por conta da comemoração do gol. Então, há quase um primitivismo, né, que é alocado junto com a questão dessa alegria, dessa simpatia, dessa festa toda. Eu trago aqui alguns exemplos, eu vou começar depois a pular alguns, para não ficar também, mas é só para mostrar como isso é recorrente, né? Alegras que não se pode dizer que a alegria seja, no Brasil, uma disciplina, porque o Brasil é indisciplinado por natureza. Em vez de macaquinhos no sótão, tem macaquinhos pulando para dentro das janelas, em pleno Rio de Janeiro. Então, aqui de novo essa nota dos animais, né, silvestres, enfim. Aposto que gosta de ir a países do terceiro mundo, não é? És como esses empresários tugas quando vão ao Brasil, não é? Gostas de ir comer gastronomia exótica, miúdas desgraçadas, e já agora, para armar em culto, comprar arte proibida e espécies em extinção, não é? Está no livro do Miguel Gulander. Hás de ver. É mais humano e mais selvagem, menos pesado, menos triste. A natureza é fantástica, esmaga qualquer validade de arrogância humana. Nem é bem uma cidade, é uma revelação, o Rio de Janeiro. Junto a isso, a gente vai ter vários personagens que são confrontados por conta da sua alegria e vão conquistar também. A alegria, a simpatia vai conquistar os portugueses, né? Aqui tem uma passagem do Posidônio Cachapa. Mateus, o marido brasileiro, tinha muitas coisas boas, mas resolver os problemas práticos da família não era um deles. Sabe o que é, meu amor? Você é a estrutura, morou? Aqui a gente vai ver também essa tentativa de emular o discurso brasileiro, com algumas gírias, né? E eu sou a parede colorida da casa, eu dou alegria. E desatava a rir-se com aqueles olhos verdes de safado, de malandro que fazia juras de amor 1000 vezes ao dia, mas que poderia dormir com outra mulher qualquer, tranquilamente, sem que isso fizesse colocar em causa o amor que sentia por Laura. Ela tinha certeza de que isso acontecia pelo menos uma vez desde que estavam juntos. Então, tem essa coisa, né, do brasileiro bon vivant, sedutor, mas pouquíssimo confiável. Essa ideia do samba, do carnaval, aqui nessa passagem do Bruno Vieira Amaral, né, é um brasileiro que foi recrutado para trabalhar na Costa Caparica, que é o litoral lá da região de Lisboa, e que trabalhou acabou trabalhando junto com projetos de samba e tal. E aí tem a outra parte que talvez, né, vai cada vez mais ficando tenso isso, da nega deliciante que está na canção, ou seja, essa objetificação da mulher,
lá nos verbos, né, amando, quer dizer, essa sexualidade, essa predisposição sexual, um instinto quase selvagem para o sexo, né? E aí tem essa questão também interessante da mentalidade mediana que aparece na canção e que de alguma forma também aparece nas referências. O brasileiro ser de poucas luzes, mas de muita malandragem. Então é quase uma compensação. Aqui vai ter muita referência parecida, tá? Aqui eu vou acabar pulando mesmo algumas, mas, por exemplo, a brasileira sempre com uma mulher exuberante, fabulosa, né? Não imaginas aquele corpo, aquelas mamas, no Fernando Sobral. Brasileira de camisola caicai, sedutora, né? E com uma mancha de farinha nas calças de lycra, cobrir a nádega direita. Fazer lembrar as brasileiras das telenovelas, mas não teve sorte. E aí começa a aparecer, então, a brasileira também como personagem, que é bastante recorrente, a prostituição, né? A prostituta, se tem uma prostituta na história, é muito difícil que ela não seja brasileira. Depois decidiu querer estudar, querer tornar-se agente turística em seu outro país, Portugal. Era mais uma promessa, mas acabou em Aveiro a trabalhar com brasileiras em bares de homens. Junto a essa imagem da prostituta, também aparecem imagens que são relacionadas à estética. Essa coisa do corpo, então, é muito reforçada nos romances, né? Nesse caso aqui, a gente vai ter no texto da Patrícia Reis a questão da depilação. Isso aparece é muito recorrente, essa depilação brasileira, né? Ousada, né? Aparece em vários textos. Outra referência que também é recorrente é a questão tanto da mudança da cirurgia plástica como da mudança de sexo. Então, toda essa questão de liberdade, de libertação e também de estética vão estar aparecendo, né? Brasil campeão da cirurgia plástica. Se, por exemplo, se define eu como uma pessoa saudável, inteligente, boa, má, peluda, etc., pode perder isso tudo fazendo operações plásticas no Brasil. Então, são várias referências à cirurgia plástica, ao Ivo Pitangui. E aí, a brasileira acaba virando também sinônimo de prostituta, né? Não é nem ir a prostituta, né? Temos que ir às brasileiras, está na obra do Manuel da Silva Ramos. Quentes e boas, como o Lucas costuma ouvir dizer, das brasileiras frequentadas pelos seus colegas de sessão. Quentes e boas é a forma como em Portugal, enfim, se anunciam as castanhas que são vendidas nas esquinas, né? Então tem essa ideia meio do comestível ali, daquilo que é comerciado, né? Nunca soube de que uma puta poderia cheirar bem travos de flores e baunilha. Tem quase uma referência aí a Iracema, né? Então é brasileira. A brasileira atrás, humilhada, divertida, reencaminha o bêbado para o quarto e diz-lhe, quase cantando, como brilha essa luz, nessa luz negra. Observem que a gente vai ter também muito essa questão da própria língua sendo emulada, né? Os fonemas, a fonética, né? Como é branca tua camisinha murcha, oi menino, não se enerve não. Então há muito essa tentativa de emular o discurso no diálogo da brasileira, do brasileiro. Aqui tem outras passagens, né, várias, vou pular algumas dessas, mas sempre com essa ideia da prostituta, né, ou de tentar ir, nesse exemplo primeiro ali, por conta da viagem ao Brasil, os amigos, então, a mulher resolve se insinuar ao marido, né, enfim, se tornar inesquecível antes dele viajar, diz em algum momento o texto. E então essa imagem das prostitutas aparece bastante. E uma outra coisa interessante também que aparece é que às vezes alguns personagens desses romances eles pedem uma prostituta, mas que não seja brasileira. E aí começam a pedir prostitutas eslavas, porque eles dizem que as brasileiras são muito falsas, são muito dissimuladas e muito pretensamente afetivas, né? Então aqui tem esse personagem, né, que desliga o telefone quando ouve o sotaque de uma brasileira, odeio brasileiras. E nesse outro, vejo que ela gosta de estar comigo, não simula as palavras de conveniência do resto das brasileiras, né? Ou seja, não é tão dissimulada e aqui até está silenciosa, ou seja, não é tagarela, porque isso é outra marca que aparece bastante do brasileiro como um ser tagarelo. E aí vem junto essa ideia do homem também, né? O homem que também é sedutor, o homem brasileiro, e também não é nada confiável, né? Um choninha brasileiro que lhe há de comer o cheque, ou seja, alguém que vai roubar, né? Enfim, que não é confiável. Está num texto da Maria Vera da Costa.
a ideia do brasileiro musculado, o jovem musculado que inquieta as empregadas, né? Sempre essa ideia bastante clara do sedutor. No romance do Afonso Cruz, decidi regressar a Portugal, conheci um homem bonito, brasileiro, olhos verdes, no meio de uma pele escura, um sorriso com mãos fortes, como se nos agarrasse os olhos. Minha vida mudou quando conheci esse homem. Então, é um pouco também essa ideia de transformação a partir de um relacionamento com o brasileiro. Numa outra passagem do Posidônio, Aníbal morreu 2 anos depois do nascimento da filha e Laura ficou outros 2 sozinha, até que um brasileiro atravessou o mar, vindo de Vitória, da conquista, ele entrou na vida, paciente na falta de amor total. Então, o final é interessante. Um dia ela cederia a força da sua paixão, como numa canção sertaneja das que ele gostava de cantar. Então, tem essa relação também com a música sertaneja. E aí, essa ideia de que o brasileiro nos negócios não é nem um pouco confiável, né? Em negócios desses, um brasileiro nunca diz que não, que é impossível, ou que não dá conta do recado. Mas entre o que dizem, o que prometem, o que juram e o que cumprem, ia quase sempre uma distância, que não raro significava a perda de um contrato, de um cliente. Então, não é muito confiável, né, para essas questões. Aqui essa ideia do otimismo, né? Quem te ouviu falar até acha que tu és brasileiro com tanto otimismo, por exemplo. Outra ideia de um outro Adonis brasileiro, mais um Adonis brasileiro, gracejei por saber da preferência de Milena por brasileiros. Então, essa coisa, de novo, né, do sedutor. A gente pensar, todos esses exemplos, eles acabam, né, de alguma forma, sendo bastante recorrentes. Daí eu trago um pensamento que o Boaventura de Souza Santos traz sobre o pensamento abissal, que seria uma espécie de traço, um traço simbólico que divide o mundo em 2 partes, né? E essas partes têm relação com a realidade social e com o poder também. O universo que está para lá e o universo que está para cá. Não é uma relação absolutamente geográfica, se bem que a gente podia pensar um pouco nesse traço ali, né, entre o hemisfério norte e o sul, mas não há essa relação absolutamente geográfica. É mais uma relação de mentalidades. E aí o Boaventura de Souza Santos vai finalizar esse pensamento dizendo que do outro lado da linha, ou seja, do lado onde está o brasileiro, por exemplo, não há conhecimento real. Existem crenças, opiniões, magia, idolatria, entendimentos intuitivos ou subjetivos. Então, há uma certa desconsideração dessa questão mais séria, né? E aí cabe ao brasileiro esse espaço de entretenimento, de festa, de alegria, de praia. E aí também relembro o Robert Stan, mais uma vez, com algo que eu acho bastante interessante, que é um pouco essa ideia de estereótipos que são positivos, mas é falsamente positivo. Ele vai dizer que os estereótipos também podem ser ambivalentes, ocultando uma atração culpada sob a máscara da rejeição. Então, do mesmo modo, muitos cumprimentos têm, historicamente, contido insultos camuflados. Porque a gente pode pensar... E aí vem também, acho que tem uma relação muito forte com essa sociedade patriarcal, né, que acha que elogiar uma mulher na rua, quem não conhece, é um elogio e não uma agressão. E, de alguma forma, tem uma relação de poder, né, de quem se acha no direito de fazer esse tipo de comentário, enfim, de quem se acha no direito de fazer isso. Então, essa coisa de ver o brasileiro como sempre nesse campo conceitual do alegre, do festeiro, né, do feliz, diz muito, né? Acho que diz muito de como ainda somos vistos, né? E esse campo imagético, esse campo simbólico, esse campo conceitual, traz esse caráter festivo, traz a natureza exuberante, e eu penso muito que é sempre quase como uma espécie de compensação, né? As pessoas também são exuberantes, mulheres e homens. Há uma disponibilidade sexual permanente e, em contrapartida, essa baixa seriedade, né? As pessoas são um pouco sérias porque são muito alegres, né? E são pouco responsáveis. Ok, a gente está falando de obras literárias, né? Mas, por exemplo, em 2010, não faz tanto tempo assim, essa revista ali que está a capa, Focus, que não existe mais, trouxe uma entrevista com 1.539 portugueses, enfim, perguntando como é que o português via o brasileiro. Eu só
só deixei ali em negrito algumas que eu acho que são interessantes, que tem a ver com o que a gente está falando aqui. Os brasileiros são alegres e bem dispostos? Sim, a grande maioria acho que sim. São simpáticos e de trato fácil? Sim, a maioria acho que sim. Daí começa. São bem educados? Não, a maioria acho que não. São bons profissionais? Não. São sérios e competentes e cumpridores? Não, 70%. São sérios e honestos? Não, quase 75%. E na contrapartida, que eu nem sublinhei porque eu não entrei aqui nessas questões, mas isso também aparece muito, o brasileiro contribui para a violência, para o tráfico de droga, para a prostituição, isso a gente viu, e para o crime organizado. Ah, mas é uma revista, né? Não tem um caráter estatístico tão sério, ora vejam. Mas aí eu trago, então, essa obra, que é uma publicação da Fundação Gulbenkian, que é seríssima, e que tem apresentado um material bem interessante sobre questões de imigração e especialmente de imagem do imigrante em território português. E fizeram as mesmas perguntas para um recorte muito mais amplo. Os brasileiros são alegres e bem dispostos? Sim, 75% acho que sim. Sérios e honestos? 22% acho que sim. Então, não. Competentes e cumpridores? 27% também acho que sim. Finalizando essa conversa, enfim, para a gente poder também conversar um pouquinho, de repente, para Robert Stan, a literatura, a arte, enfim, não reflete, obviamente, simplesmente a realidade social de uma forma não mediada, mas sim a literatura vai modular, estilizar, caricaturar, alegorizar essa realidade, né? Daí eu trago duas passagens dele mesmo. O discurso artístico, então, é uma refração de uma refração, ou seja, é completamente atravessado pelas mais diversas ideologias, né? E a orquestração específica de discursos ideológicos e perspectivas sociais pode ser percebida também, obviamente, na literatura. Digo isso porque se o personagem numa obra literária, se o personagem é praticamente um foco importante de análise, de investigação, porque mostra, em tese, um personagem dentro de uma obra literária, mostra a diversidade que pode existir nesse personagem, né, nesses personagens tantos, quando a gente tem a recorrência, quando a gente tem a repetição de muitos tipos, significa que a gente já está trabalhando num conceito, então, lá do início que eu estava falando, de estereotipia. Isso aí, então, é estereótipo. É um reforço. E a própria... Não, a gente acho que tem que também ter isso bem consciente, né? A própria mídia brasileira, se vende também disso, né? A canção vende isso, né? A canção lá do Jorge Benjor vende isso. A novela vende isso. O comercial, enfim, das praias, o comercial das férias, o comercial do carnaval vende isso. Então, a gente está sempre, de alguma forma, retroalimentando esse discurso que, é claro, também não é absolutamente prioridade na relação Brasil-Portugal, porque se a gente tivesse recorte em outras literaturas, provavelmente seria muito parecido, mas o que chama atenção é a recorrência, o que chama atenção é que temos uma mesma língua, e o que chama atenção é que ainda são poucos os autores que têm problematizado isso de fato nas suas histórias. E eu chamo a atenção, então, de duas escritoras que têm, sim, problematizado bastante essa relação tensionada entre Brasil e Portugal. E não por acaso elas são jornalistas também, que é a Alexandra Lucas Coelho, que tem feito um trabalho bastante interessante no Deus Dará. É todo um painel e ela debate, discute Gilberto Freire, debate, discute essa relação do português com o Brasil. E também uma escritora chamada Leonor Xavier, que também já sempre colocou nas suas narrativas essa questão do português que vem para o Brasil, mas fica fechado num núcleo e enxergando o outro de um jeito meio enviesado, né? Então são só questões para pensar. A gente tem, por exemplo, no cinema, né, vários estereótipos que foram retratados, por exemplo, por uma diretora chamada Lúcia Murat. A Lúcia Murat tem um documentário bem interessante, que é O Olhar Estrangeiro, que eu indico, que mostra como o cinema tem mostrado o Brasil, né? Que, aliás, esse
esse documentário da Murray é baseado num livrinho chamado Brasil dos Gringos, Imagens do Cinema, do Tunico Ansassi, acho que é o nome. Mas, de qualquer forma, esse recorte que eu faço é o recorte porque tem a ver com a minha pesquisa mesmo. E a gente poderia pensar, mas essa relação que é complexa, quando é a mesma língua, talvez fosse mais fácil fugir dos estereótipos. Pois é, talvez fosse mais fácil fugir dos estereótipos. Mas talvez tenha aí no meio, além do Oceano Atlântico, tenha uma série de outras questões, alguns esqueletos que a gente não conseguiu ainda desenterrar, que tem relação completamente, né, direta com o colonialismo e tudo que advém disso, né? Então é isso. Eu agradeço. Ali está meu e-mail, se alguém quiser alguma outra informação. Vou parar aqui de compartilhar. Muito obrigada, professor. Então, agora a gente vai deixar aberto para as perguntas, né? Aqueles que sentirem à vontade para discutir ou tiver alguma dúvida. Nós temos ainda um tempinho. Bom, enquanto o pessoal se organiza, eu tenho uma pergunta. Tá. Diga. Ali no teu título, Paulo, tu tens imagens e miragens, né? E aí tá, depois da tua apresentação que a gente vê toda essa situação de estereotipia do brasileiro, né, dos personagens brasileiros na mídia, na literatura, enfim, né? Eu te pergunto, a palavra miragem, metaforicamente, remete para algo que não é real, né? Para algo falso, né? Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, dessa opção de ter posto imagens e miragens. Certo. Na verdade, o Eduardo Lourenço, que é um autor que eu tenho trabalhado bastante, ele usa num outro contexto, mas também para falar sobre a relação Brasil-Portugal, essa expressão imagens e miragens. E eu fiquei pensando bastante sobre isso quando eu vi, né, a professora Cristina da semiótica. Obviamente também não ia deixar passar batida essa palavra, mas eu acho, Cris, que mais do que a miragem, mais do que algo que não existe, é algo que a gente ou quer que exista, né, ou a gente acha que existe. E acho que nesse sentido casa bem com o que a gente está conversando aqui, porque essas imagens são imagens que são construídas, enfim, numa colaboração de vários fatores, né, que não dá tempo quase de discutir aqui, mas que são imagens, acho que a miragem está muito próxima do estereótipo nesse sentido, né? São atalhos mentais. A gente acha que viu, mas talvez não tenha visto. A gente pensa que é aquilo, mas talvez não seja bem aquilo. Mas ainda assim eu afirmo, né? Ainda assim eu digo que aquilo é assim. E aí a gente acaba pensando uma série de questões assim dentro ainda desse estereótipo positivo, que é quando tu tem o fenótipo, digamos, europeu, e, por exemplo, no meu caso, eu não enfrento muito esses atravessamentos, né? Porque sou homem cis, porque sou branco, porque sou acadêmico. Então, tenho frequentado bastante a academia portuguesa, e, enfim, e as pessoas sempre me dizem: ah, mas tu nem parece brasileiro. E como se isso fosse quase um elogio, né? Sei. Eu já ouvi, inclusive, de uma pessoa complementar: ah, tu não parece brasileiro porque tu é muito culto. Então, isso é o que há, né, de complexo nessa relação, de acharem que por eu ter, parece português, e eu juro que o bigode não tem nada a ver com Portugal. O bigode foi uma adoção em território mexicano, mas falando em estereótipo, né? Mas, enfim, é interessante a tua pergunta sobre miragem. Eu não sei se tu concorda como... Eu concordo, porque, na verdade, a questão da imagem, da miragem, é aquela coisa que nos remete a algo
bom, né? Tem um lado bom, né? Uma miragem sempre é de uma coisa boa, tipo assim, no deserto tu vês a miragem é um oásis, né? Mas aí tu chega lá e não é o oásis, né? Então é aquela coisa que te remete para algo bom, mas algo bom que acaba levando para esse estereótipo de superficialidade, que é o que o brasileiro, né? Como eles nos veem lá fora, né? De falsos, não confiáveis, tudo que tu apresentaste aqui agora, né? E como mulher, né? Agora falando do meu papel como mulher, eu sinto isso. Eu quando também estive na Inglaterra, muito contato com portugueses, em função de eu trabalhar com português como língua adicional, né? E também no início foi aquela situação assim de desconfiança, né? Ah, tu não é muito séria. Mas aos poucos eu tive que ir quebrando, né? Todo esse mito aí. E o que é uma tristeza, né? Porque É uma chatice. É uma tristeza, isso tem que estar sempre se provando, né? Tem que estar sempre, né, mostrando, né? Duplamente, né? Por ser mulher, por ser brasileira, e aí vai, né? Eu vejo Exatamente. isso acontecer com vários... Enfim, eu sou apaixonado por Portugal, também preciso dizer isso, né? A gente está falando de uma coisa que é um senso comum. Aliás, para esse projeto eu entrevistei vários escritores e perguntei assim para eles, inclusive alguns escritores que têm passagens que eu já citei em alguns eventos, né? Por que isso? Por que aquilo? E aí já me perguntaram também, por exemplo, mas a literatura é crítica, né? E esses exemplos, mas assim, quase todos esses exemplos que eu trouxe, poucos são críticos. Eles são quase estão ali. Muitas vezes não tem uma importância gigantesca na história, mas estão ali uma personagem prostituta que entra, um cara brasileiro que não é confiável, ou que é bonitão, enfim. E um privilégio que eu tenho tido, assim, é poder, e é bastante, ao mesmo tempo é muito tenso, é apresentar essa pesquisa em Portugal. Sim. É bastante tenso. Porque, bom, primeiro, porque também tem esse estereótipo do professor universitário, né? E eu nunca, assim, eu tenho cara de muito mais novo que eu sou e as pessoas acham, então, esse guri, já aconteceu. Ele, já quem é o professor Paulo Ricardo? Esse e aí, miúdo. E aí quando eu vou falar, aí fica uma situação bastante constrangedora. Então já fui acusado, por exemplo, de, mas tu trazes aí muitos autores que não são relevantes. Bom, na perspectiva de quem, né? Na perspectiva de quem, porque aqui no Brasil vários desses autores estão sendo, sim, estudados na academia. Mas o que tem mais acontecido é o contrário, assim. São professores, enfim, pessoas que vêm falar comigo dizendo que não tinham se dado conta de como isso ainda era tão evidente, tão forte na literatura, né? E de como isso até pedir desculpa, pedir desculpa para mim, enfim. E nessa outra parte, por exemplo, uma vez também já me disseram que, mas é verdade, eu estava numa mesa e a pessoa que estava junto comigo na mesa disse, mas é verdade, vocês são preguiçosos. Até para falar, vocês são preguiçosos. Vocês falam muito devagar, vocês falam... mas isso não é ruim, ele disse. Isso não é problema, isso é legal, isso é bom. E eu sei do que eu falo porque eu já tive no Brasil 2 vezes, eu tenho uma prima brasileira, sabe? Aí vem essa coisa do... sou autorizado a falar. E aí foi uma situação horrível, teve vaia na plateia pro cara falando, e era um evento sobre lusofonias, né? Sobre essa... Enfim, há muitos esqueletos mal, como eu sempre gosto de dizer, né? Há muitos esqueletos mal enterrados, e aí começam a aparecer, e aí essa coisa do colonizado falar é sempre preocupante, assim, né? Parece sempre, não é muito sério e tal. E tu achas também que vamos dizer assim, essa imagem que a gente vê na literatura portuguesa, de uma certa forma, ela também não é reforçada pela própria literatura brasileira, pela mídia brasileira, que talvez supervalorize esses aspectos vamos dizer assim, do perfil do brasileiro e do Brasil? Eu acho que pela literatura, não. A literatura brasileira acho que é muito ampla, muito complexa. Enfim, mas acho que tenho certeza, né? Pela televisão, pela mídia, certamente, né? Acho que isso é uma coisa muito comercial. Aliás, já conversaram comigo sobre isso. Mas será que essas obras não exploram isso para vender?
Mas não, a gente está falando às vezes de textos, como eu falei, de textos que não trazem isso na capa. O leitor não sabe que vai aparecer isso, sabe? Não tem como ele comprou por isso. Mas assim, quando eu viajo para Portugal, e agora, né, infelizmente na pandemia a gente não tem feito isso, eu adoro ir nas livrarias e começo a dar uma olhada nos livros. E às vezes torcendo que não apareça no Brasil. Mas é muito comum de aparecer, porque também os livros estão muito caros, né? E, e aí tem que comprar, porque eu fico interessado de ver como é que está sendo retratado, enfim. Mas é muito recorrente. O Eduardo Lourenço fala isso também, que é muito mais recorrente o Brasil aparecer na literatura portuguesa do que o contrário. E é fato, assim, eu acho que isso é fato. É difícil a gente abrir um livro e não ter alguma citação, às vezes até uma homenagem, uma epígrafe de um escritor brasileiro, isso é outra parte da pesquisa que me agrada bastante, é ver quem são esses autores, né, que são relembrados, que são sempre trazidos pelos jovens escritores. E só por curiosidade, os autores são os autores mais canônicos possíveis, os autores mais antigos possíveis, Machado, a Clarice, Guimarães Rosa, muito mais do que os contemporâneos. Então mostra de que há toda uma literatura brasileira que ainda é bastante respeitada e referendada em Portugal. Mas muitas vezes essa literatura aparece quase como um enfeite distante, como eu gosto de dizer, né? Não tem uma apropriação, uma releitura daquela citação. É simplesmente, ela leu Cecília, ela leu Clarice, né? Enfim. Certo. Tá, eu não sei, tem comentários aqui no chat, mas não sei se alguém mais gostaria de fazer perguntas. Essa questão da violência velada, a Laura está falando, né? Isso também tem vários casos que foram bem preocupantes, inclusive em universidade, né? Em Coimbra teve uma questão bem complicada. Eu travei, né? Eu travei. Ainda bem que foi no fim. Voltou? Professor Paulo, eu te ouço. Só eu, acho que, não sei se eu travei ou elas travaram, não sei. Eu acho que elas. Sim, elas. Tu estás, Paulo. E aí, Helena? Enfim. Mas é engraçado as duas serem travadas. E aí, Helena? Adorei. Gostaste? Sim, muito, muito. Oi, Gleisa. Acho que vocês travaram, né? Voltei. Foi minha internet, desculpa. Sim. Ainda bem que foi no final. Ainda bem que foi bem no finzinho. Tá bom. Glê, não sei, tu quer encerrar? Se ninguém mais tiver nenhum comentário, nenhuma dúvida, a gente já está quase 5 horas, né? Muito, professor, pelos ensinamentos hoje. Eu queria dizer que eu fiquei bastante chocada, assim, né? Com tudo que com todos os exemplos, né? Eu não tinha essa noção de que era realmente assim. Na verdade, eu tinha uma ideia, né? A gente sabe que a gente tem esse estereótipo de brasileiro, mas que estava tão presente assim nesses textos, realmente me chocou, assim. Mas adorei a apresentação. Eu só queria fazer um agradecimento especial aos meus bolsistas, a todos os bolsistas que já passaram por esse projeto, que eu acho um projeto bem bacana. Eu acho um dia ainda quero fazer uma antologia, assim, de tudo que eu já escrevi sobre isso, porque tem, como eu falei para vocês, tem muitas abordagens, né?
E essa abordagem, por exemplo, da televisão me agrada bastante. As novelas, como aparecem novelas. Nossa, muitas novelas. Essa questão da língua também, para o pessoal da linguística, é bem interessante. O brasileiro destruindo a língua original, né? Então, de novo, essa coisa do brasileiro, lá vem o brasileiro, até a língua estragou. Mas eu quero agradecer a todos os bolsistas que passaram por mim, especialmente pela que está agora, a Larissa, que ela tinha um compromisso bem nesse horário, mas ela tem feito um trabalho maravilhoso também, lendo bastante e anotando bastante, né? Acho que seria de nós, né, professora Cristina, se não fossem nossos bolsistas, nossos investigadores. Com certeza. Merecem um aplauso a todos aqui, principalmente os meus petianos. A gente podia tirar uma foto, né? Sim. O pessoal abrir a câmera aí. Oi, Helena, abre essa câmera de Luxemburgo. Eu tenho uma convidada de Luxemburgo, é muito chique. Olha que chique! Apareceu. Sim, estava só escrito iPad. Aí a gente não sabe, né? Uma alien. Sim. Eu te conheço. A Helena? Ana do... Não, Helena, não sei. Ou ela é parecida com alguém. E Helena? Helena, pois é. Nunca esteve em Porto Alegre? Nunca. No Brasil, nunca. Convidaremos em breve. Ela é croata e daquele país lindo. E foi minha colega de doutoramento. Eu fazia doutorado, ela fazia mestrado, né, Helena? Acho na época. Sim. E esse português aí, bom? Maravilhoso. Não, croata. Então tá, vamos fazer a foto. A gente consegue colocar todo mundo na mesma tela? Eu não sei. Eu acho que o Paulo tem que falar para ele ficar em evidência. Dá para mudar o screen view, prof, ali em cima. E aí aparecem todos, porque são 11 participantes agora. É que na minha tela não aparece todos, eu não sei. Quem sabe se tu consegue... Para mim tá aparecendo. Para mim tá aparecendo, eu posso tirar um print aqui. Tá, tira um print, mas deixa o Paulo falar para ele ficar em evidência. Dá um oi aí, Paulo. É que aqui o Gallery View tá diferente, prof. Pera aí, então, que daí eu mudo. Mas ou dá no para botar Gallery um View eu fico muito grande, né? Não, mas tu é eu vou mudar, vou convidado. deixar... Vou fazer dois prints. Um pequeno e um grande, que daí a gente escolhe depois. Tá? Tá, eu mando pro Paulo, ele escolhe, tá. Sorrindo. Tá, um foi. Peraí que eu vou colar ali no nosso grupo do WhatsApp. Tá, e agora eu vou mudar aqui. E aí o Paulo fala. Oi, Ou dá para tudo botar bom? Isso. Deu. E Muito os obrigado galos, pelo convite. os galos portugueses ali atrás. Sim, junto com meus livrinhos. Sim, obrigada, miúdo, por essa fala. Estava muito, como se diz, xiste. Giro. Giro, estava giro. Muito fiche. Fiche. Tá. Fiche. Giríssimo. Giríssimo. Obrigada, Muito obrigado então, pela gente. presença Obrigada, de vocês. Paulo. Helena. Tchau, obrigada. Tchau. Tchau. Tá. Muito obrigada.